Este conteúdo integra as ações da edição de 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Tom, sou artista orientador de literatura do vocacional. E hoje nós começamos nossa jornada literária em busca da palavra criativa. Muitos de vocês podem perguntar, mas será que eu vou ter que escrever muito? Vou ter que ler muito? Não sei, né? Alguns possivelmente já escrevem, outros já gostam de ler. Então vamos mudar um pouco esse slogan. Vamos dizer, em busca da experiência criativa. Calma, meninas. Espere. Eu explico. O que é a experiência criativa? Eu penso nisso a partir dos nossos 3 lugares de fala. Que é aquele que escreve, aquele que lê e aquele que apenas ouve. Você pode ocupar os 3 lugares, pode ocupar apenas 2 lugares de fala, apenas um. Né? É claro que a nossa pretensão é que você ocupe os 3 lugares de fala que nós temos direito. Né? Mas isso é um processo de cada um, certo? E eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém, mas apenas orientá-los sobre a busca de vocês, a busca de cada um. Né? E fazer algumas provocações. Porque às vezes muitos nem sabem exatamente qual o caminho seguir, mas aí a gente vê qual o caminho que você está seguindo para a tua escrita, para a sua fala, para a sua escuta. Né? E já que a gente está falando de provocação, eu gostaria de começar com uma provocação poética. Na verdade, um afã poético, por assim dizer. Ok. Eu não vou explicar nada. Digamos o seguinte, eu posso falar algumas palavras aqui que vocês não entendam. Ou não entendem o significado dessa palavra. Ou vocês podem ler algumas coisas que também tem algumas palavras ali que vocês não entendem o significado, a etimologia da palavra, alguma coisa assim. Aí vai uma das nossas primeiras tarefas e hábito, né? A gente não pode passar batido por aquilo que a gente não entende, né? Aliás, isso é uma das buscas literárias. A gente quer saber de tudo, a gente quer o mais, o incomensurável. Então pesquisem. Antigamente a gente usava o pai dos burros, né? O famoso dicionário. Eu me lembro, né, quando eu era mais novo, a gente pegava aquele dicionário grossésimo, a gente ficava ali folheando até chegar na palavra, né? Era bastante trabalhoso. Mas agora a gente tem, por exemplo, pois é, o Google. Eu particularmente acho o Google maravilhoso. Assim, sabe quando você está conversando com alguém, né, no WhatsApp, em qualquer outra rede social, e aí a pessoa começa a falar um assunto que você não entende, às vezes uma música de uma banda que você nunca ouviu, né? Aí pra você não ficar de fora, você só dá aquele vácuozinho, aí você vai lá e dá uma pesquisada, aí você começa a falar daquilo com a pessoa, e a pessoa acha que você é mó entendedor, assim, né? Já ganhou um crush. Mas é bacana. Mas, porém, cuidado. Para essas pesquisas rápidas, para saber significados básicos, né, o Google é interessantíssimo. Agora, se você quer se aprofundar num assunto, saber um conceito mais, né, aprofundadamente, não que eu não recomende o Google. Você pode utilizar o Google, mas a sua pesquisa vai ser mais vasta. Você vai ter que pesquisar bastante, pesquisar. Por quê? Porque o Google tem informações corretas e básicas, às vezes,
só para você bater o olho e entender. Tem pesquisas mais profundas, até teses sobre assuntos, né? Mas também tem muita picaretagem. Tem gente que só coloca as coisas ali porque ouviu de orelhada ou não sabe o que está colocando. E aí a gente, para não cair em esparrelas, a gente tem que pesquisar muito e separar ali o joio e o trigo, né? Ou senão, a gente vai nos nossos amigos antigos, né? Porque um livro que está... Você pode até discordar da ideia do livro, mas o livro que é publicado, ele é passado por revisão, edição, né? Tem críticas, comentários, e aí você pode pesquisar. Eu estou falando isso se por acaso você está escrevendo alguma coisa ou está se aprofundando em algum assunto que te interessa mesmo, né? Então não é só uma informação para você ter um entendimento do que está escrito ali. Então, né, o Google tem as suas vantagens, mas também às vezes, né, você precisa ir não no pai dos burros, mas em todos os livros, que eu amo. Tá ok? Por falar em livros, e até mesmo pensando nas nossas provocações, tem um livro que chama O Livro de Ouro da Mitologia. Vou deixar aqui a referência para quem quer. Nem é um livro tão profundo sobre mitologia, se vocês quiserem, né, e eu posso indicar, ou vocês podem pesquisar, né? Mas tem uma história ali, eu tô falando que é um livro assim, bastante comum, né? Um livro bem conhecido, e tem uma história ali que nos interessa. Sobre o que nos apraz e o que nos provoca aqui. Nesse livro tem uma das histórias da mitologia, é a história do Perseu. Perseu e Medusa. Vocês possivelmente devem ter visto, ouvido essa história, principalmente o cinema adora explorar isso. É claro que uma forma mais fantástica, né? Às vezes até superficial, mudando até mesmo o conteúdo da mitologia em função da fábula que eles estão criando, aquela coisa toda. Mas a mitologia, ela tem um aspecto muito fundamental na nossa formação, nos nossos mitos fundantes, né? Então, ela não é só aquilo que está contando, né? O significado que está por trás, a conduta humana que ela quer dizer sobre aquilo. Então, vários estudos, tanto de ordem historiológicas, ou de ordem sociológicas, ou de ordem psicanalíticas, né, e tantos outros, assim, se aprofundam na mitologia para explicar as vicissitudes humanas. Falando disso, voltando ao Perseu, eu gostaria de falar sobre essa história do Perseu e da Medusa, sob um viés talvez mais psicanalítico, né? Eu vou deixar aqui também um link de alguns vídeos de palestrantes falando um pouco nesse viés mais, né, psicanalítico e até mesmo filosófico, sobre, para quem quiser entender mais sobre essa questão do mito, tá bom? O mito da Medusa e do Perseu, ou do Perseu e da Medusa, né, diz da história desse cara que, tirando toda a vida pregressa dele, não vou entrar nesse detalhe, porque tem que ser mais sucinto aqui, ele é filho de Zeus, o deus do poder. E ele é filho, e ele é apadrinhado por Palas Atenas, a deusa da sabedoria. E Perseu tem essa missão de trazer a cabeça da górgona humana, a única górgona mortal das três irmãs, que é a Medusa. Mas a gente conhece essa história que, né, o que é a Medusa? Aquela mulher que tem cobra na cabeça, aquela coisa toda. E toda vez que você olha para a Medusa, né, que alguém olha para a Medusa, a pessoa se torna pedra, se petrifica, né? E aí vamos entender um significado mais profundo, o que é esse petrificar-se,
né? Segundo a psicanálise e até mesmo a filosofia. Mas, assim, o petrificar-se, a gente se petrifica, né, diante de duas coisas: do medo e do desconhecido, certo? Porque o medo, né? O medo faz com que a gente não haja, né? Muitas pessoas se paralisam diante do medo porque você fica, né, completamente sem ação, achando que vai ser devorado, vai ser destruído, né? Você se sente minorizado, você se sente oprimido, né? E o medo faz com que você não haja, você se petrifique. E o desconhecido, porque justamente você não tem conhecimento sobre aquilo. Toda a nossa ação sobre uma coisa é de fato uma reação. Uma reação porque a gente identifica aquilo como um objeto que a gente conhece e já fala assim, isso eu lido com essa coisa desse jeito, né? E aí quando a gente pensa que, né, se entra por essa minha janela aqui um Görzege, que acha Görzege, eu simplesmente nem o reconheço, talvez eu até ignore, né? Mas no momento que você reconhece alguma coisa, você tem um conhecimento daquilo, seja ele positivo, seja ele negativo, você pode fazer um juízo de valor e lidar com aquilo. Você não ignora, não despreza e nem fica petrificado diante daquilo, né? E é isso que nos interessa. Então, se a Medusa representa esse mito do desconhecido, quando Perseu vai em busca da Medusa, ele vai atrás do desconhecido. Mas ele tem, né, a seu favor a espada ganhada por Zeus, que é a espada do poder, e o escudo emprestado por Palas Atenas, que é o escudo da sabedoria. A história, para quem já conhece, né, uma história bastante popular, a gente sabe que quando ele chega lá para poder dominar a Medusa, né, ele vai de costas, porque se ele olhar para ela, ele se torna pedra, e ela está ali, né, no cochilo, dormindo, distraída, sei lá, fazendo as unhas, coisa assim, né, cada um com uma versão. E aí ele vai devagarinho, devagarinho e cepa a cabeça da Medusa, porque ele usa a imagem dela refletida no escudo, porque ele está de costas. O que a psicanálise diz a respeito disso? Que você só pode usar o poder conjugado com a sabedoria. Só através dessa, né, união entre o poder e a sabedoria é que você tem o domínio das coisas. Mas como que nasce isso? Através da reflexão. Refletir sobre uma coisa é aumentar a sua dimensão sobre ela, né? Sobre o entendimento dela. Então é isso que a psicanálise nos propõe. Aí alguém pode dizer para mim, Tom, que história mais misógina, né? Porque realmente a gente sabe que os gregos, que era de patriarcado, né? Então era completamente voltado para a questão do homem, que a mulher era oprimida, a gente sabe disso, isso é terrível, né? Você pode achar que essa história é uma história misógina, o cara que vai lá e corta a cabeça da mulher só porque ela tem cobra na cabeça, né? Brincadeiras à parte, né? Isso é apenas uma possibilidade, toda interpretação é uma possibilidade. Então a gente pode pensar nessa possibilidade dessa interpretação da busca do desconhecido para ele se tornar conhecimento, como propõe a psicanálise, né? E aí engloba todos os seres humanos, não importa se qual a sua condição de gênero, né? Todo mundo tem o direito de buscar o conhecimento e dominar o seu desconhecido. Tem esse, ou você pode de fato, assim, né? É uma escolha. Toda interpretação é uma escolha. Você pode falar, não, eu quero explorar esse mito por essa questão da opressão do homem sobre a mulher. É um direito e é uma outra interpretação. E aí, mas isso não isenta a outra interpretação do mito.
Aí você vai me dizer, ah, Tom, que história, né? Você está contando tudo isso, como você é prolixo. Eu não vou explicar o que é prolixo. Você pode ir lá no dicionário. Mas o prolixo aqui é a ideia de alguém que fala 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E não chega num assunto. Não, lê do engano seu, né? Eu só estou falando isso porque eu quero chegar no nosso assunto. Eu quero convidar todos vocês a serem Perseus. A gente levantar nossas espadas, né? Nossos escudos, e ir atrás daquilo que a gente não domina, do nosso desconhecido. Ou desenvolver aquilo que é parcialmente ou superficialmente conhecido. Se aprofundar nele, né? Através do quê? De pesquisas, provocações, de experiências, de tentativas, erros, né? É isso que eu estou propondo para vocês. Pode ser? Mas e a provocação? Ah, é mesmo, gente. Tinha uma provocação. A nossa primeira provocação, ela é bem simples. Você vai precisar, né, de atenção, tranquilidade. Aí você fala, mas aqui é uma bagunça, não sei o quê. Eu não estou falando dessa tranquilidade. Estou falando da tranquilidade interior. Você voltar para você mesmo. Tem os monges orientais, eles dizem que a atenção nada mais é do que estar ligado no que se está fazendo, no momento que se está fazendo. Então é isso, né? Talvez dentro dessa atenção, esse círculo de atenção e tranquilidade, envolve justamente esse caos que a gente está inserido. Porque entender esse caos é entender qual é a minha função dentro dele, né? E aí dentro disso eu estou em mim, tá ok? E aí dentro da sua possibilidade você vai precisar dessa tranquilidade e dessa atenção sobre esse foco que eu vou sugerir. Então você vai precisar disso e aí você pode utilizar um papel e uma caneta, ou se não escrever, né? Porque você vai fazer uma escrita, ou você pode escrever no celular, né? Ou no computador, aonde você achar melhor, tá bom? E um dicionário, se você tiver. Senão, aí eu vou sugerir uma outra coisa para quem não tem um dicionário. Se por acaso você tem um dicionário aí, você vai pegar o dicionário e vai abri-lo em qualquer página e vai escolher uma palavra desconhecida do seu conhecimento. Não vai ler o que ela significa. A partir da sonoridade dela, né, ou da imagem que ela te vem na cabeça, o que você vai fazer? Você vai escrever sobre o que você pensa sobre ela, como se você estivesse escrevendo o verbete desse dicionário mesmo, mas não assim, essa palavra significa isso, né? Vai embora, assim, não é para mim, é para você isso, assim, viaja na maionese, assim, tudo que ela pode sugerir, talvez por tópicos mesmo, assim, né? Primeiro significado é isso, o segundo significado é isso, mas ela é utilizada também para isso, para aquilo. Você pode fazer o que você quiser com essa palavra, ela é sua, né? É uma palavra nova para você que você tem o direito de reinventá-la ou talvez chegar no lugar dela sem que você perceba, né? Só a sonoridade, talvez ela já te dê uma ideia que seja próximo do verbete dela do dicionário, tá bom? Você vai fazer isso. Ah, mas Tom, eu não tenho dicionário, entendeu? Tá bem, não tem problema. Você vai pensar na primeira vez. Pense numa primeira vez. A primeira vez que eu beijei. Ou a primeira vez que eu comi pastel. A primeira vez que eu fui no Hop Harry. A primeira vez que eu saí pra balada. A primeira vez que eu vi minha tia. A primeira vez, tanta primeira vez. Aliás, pode ser uma primeira vez banal, mas como pode ser uma primeira vez traumática, profunda, né? E aí, pensou nessa primeira vez, não fica escolhendo muito não, senão a gente pira o cabeção, gente. Se pensou, vai lá. Escreve sobre isso. E também, assim, não poupe
palavras, nem tempo, nem assim, não se critique, vai na fluidez, essa é a primeira coisa, assim. A primeira ideia, né, da escrita criativa, do pensamento criativo, não pode ter barreiras, ainda mais que é para você. Depois você molda, corrige, vai lá e olha que abobrinha que eu escrevi aqui, mas escreva, tá? Feito isso, isso é poético, Tom? Não. Aí a gente vai para a ideia. Isso que você escreveu, que é o seu primeiro afã, né? É o seu primeiro passo para a ideia poética. Alguma coisa aí tem uma síntese, tem uma proposta. Talvez você pega disso que você escreveu uma frase que seja forte, uma imagem que seja forte. Talvez você pega uma ideia, uma memória que isso te remete, porque você que escreveu ainda te remete a uma outra coisa. E aí, a partir disso, você vai escrever uma poesia. Não precisa ser uma poesia longa, é claro, se você é uma pessoa inspirada, né? Você pode dar uma de Chico Xavier, já é psicográfico, quando você vê, você escreve, né, muita coisa. Ou você pode só escrever uma estrofe, né? Pode ser um verso pequeno, mas que seja a síntese disso que te inspirou, né, a escrever, seja a palavra dicionário, seja uma primeira vez, tá bom? Aí você escreve isso no seu entendimento de poesia. Talvez você está aqui acompanhando a gente, seja um puta de um poeta, seja bem-vindo. Talvez você está começando agora, né, a querer escrever, entender a poesia. Talvez você veja só ler. Eu vou indicar umas poemas maravilhosas aqui, uns poetas maravilhosos pra gente, né? Então tenta, né? Porque a ideia não é pra gente ganhar um concurso. Se ganhar, beleza. É pra gente justamente se permitir, tá bom? Aí no outro vídeo a gente continua. Eu vou deixar aqui também embaixo um link não, o meu endereço de e-mail. Se vocês quiserem conversar sobre essa experiência, sugerir mais coisas, dialogar alguma coisa, é só me mandar que eu respondo, tá bom? Obrigado e até nosso próximo encontro.